E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Maridit. A empresa tem entre os sócios o ministro Dias Toffoli. A quebra de sigilo havia sido determinada pela CPI do crime organizado. Na decisão, Gilmar Mendes concedeu por conta própria um habeas corpus e anulou o requerimento aprovado na comissão. O ministro determinou que órgãos e instituições não enviem quaisquer dados ou informações com base nessa medida. Ele também determinou que eventuais dados já encaminhados sejam imediatamente destruídos sob pena de responsabilização penal e administrativa. A decisão foi comunicada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também aos órgãos responsáveis pelo controle e fiscalização das informações, como o Banco Central, Receita Federal, Anatel e COAF. Marcília, professor Marcília, se eu começo com você, porque você vai ter a árdua tarefa de explicar para a nossa audiência, tentar pelo menos tirar o juridiquês aí, né, Marcília, para trazer como é que Gilmar Mendes surge no caminho aí da Merit, da empresa ligada à família do Dias Toffoli. Como é que funciona isso? A CPI tem poder de polícia, poderia determinar essa quebra de sigilo da empresa, e como é que o Gilmar Mendes apareceu aí na história? Paula, vamos lá, essa não é uma decisão jurídica. Eu não consigo não abrir o meu comentário sem fazer essa ressalva. Nós estamos aqui diante de uma manobra política feita pelo Gilmar Mendes, de uma camaradagem ao colega, à empresa de que o seu colega Toffoli assumiu, confessou ter sido sócio. Agora, vamos aos fatos para a gente entender o bizarro, né? Então, você tem uma decisão, um mandado de segurança, que é um incidente processual, um pedido, né, processual feito em 2021 por uma produtora relativa à CPI da Covid, um caso que estava encerrado e que, por acaso, o Gilmar Mendes tinha decidido sobre uma quebra de sigilo, nesse caso, de 2021, dessa produtora, na CPI da Covid. Aquilo foi encerrado, morreu, e aí essa Maridit, a empresa Maridit, faz um peticionamento, faz uma petição, um pedido dentro desse processo que tinha encerrado e que era lá de 2021. O Gilmar Mendes, com isso, ele reabre o caso dessa produtora que estava com ele lá e já tinha sido encerrado. Ele reabre esse caso, analisa a petição da Maridit e concede, sem que ela tivesse pedido, um habeas corpus para suspender a quebra de sigilo. Vocês percebem? A gente está diante aqui de uma situação que não é jurídica, né? Não tem nada de jurídico. Sim. Porque se isso que o Gilmar Mendes fez vale, então, meus caros, pega aí, saiam buscando processos de 1960, 1940. Sempre haverá alguma coisa similar. Sempre haverá alguma coisa similar e que te favoreça. Aí você peticiona nesse processo de 1810, que te favorece, e pronto. É obrigado o juiz a avaliar aquele seu pedido e conceder igualmente algo a que foi concedido lá atrás. Isso não existe. Isso não é jurídico. O que houve aqui, portanto, foi a Maridit escolhendo o juiz que queria. Tivemos aqui o juiz escolhido aceitando a escolha. E tivemos esse juiz escolhido que aceitou a escolha deferindo um pedido que ninguém pediu. Quer dizer, trocando em miúdos, é isso. Então, com isso, Gilmar suspende, baseado em dizer, não, havia uma similaridade fática entre aquele pedido de 21 e esse pedido de agora. Bom, mas haverá alguém que fica 10, 20, 30 anos julgando, sempre terá algum pedido em algum momento da história dele no tribunal, algum pedido que tem alguma similaridade com o que ele está julgando hoje. Isso não pode fazer com que a pessoa possa escolhê-lo como juiz. Vocês percebem o bizarro que está à nossa frente? Bom, foi exatamente isso que aconteceu. E pior, a gente tem uma situação ainda mais bizarra, que é a possibilidade de daqui para frente o Gilmar Mendes passar a entender que todo assunto que diga respeito a Maridit esteja com ele, e não com André Mendonça, que é o relator original. Talvez até o caso do Lulinha, que também está
com o André Mendonça e que também tem um pedido de quebra de sigilo, possa amanhã a defesa do Lulinha falar, bom, como quebras de sigilo agora estão com o Gilmar Mendes, ao invés de eu me submeter às decisões do André Mendonça, eu vou me submeter às decisões do Gilmar, que me são certamente mais favoráveis, e pronto, resolvo isso. E você passa a ter o Gilmar Mendes como uma espécie de relatoria paralela dentro do STF aos seus colegas. Isso não existe. Isso não existe no direito, isso é uma aberração. O Gilmar Mendes cria uma insegurança jurídica tremenda para todo o nosso sistema, como eu falei, para fazer um gesto ao seu colega Toffoli e blindar a corte. É isso. E o ministro André Mendonça poderia, ele como relator do caso do Master, Marcília, dizer, olha, esse caso deve ser analisado por mim, já que eu sou o relator? Do tema, do assunto? Deveria. Ele tem competência para isso? Tem competência para isso, porque o que justifica uma pessoa ter a relatoria, o que justifica a relatoria ser do Mendonça, é o fato das partes serem as mesmas. Então, os casos referentes a Marit estão com o Mendonça, e esse é um caso da Marit, portanto, devia ser destinado ao Mendonça. Ou sorteia, ou entrega para o Mendonça. E não para o Gilmar. Então, o Mendonça poderia, ou até mesmo o Ministério Público, a PGR e etc., poderiam chegar e pedir que esse caso que foi para o Gilmar Mendes fosse transferido ao Mendonça, porque os casos da Marit estão com ele. O que aconteceria se o Gilmar resistisse a esse pedido do Mendonça? Haveria um conflito de competência dentro do STF. Ou seja, eu acho que a competência é minha, o outro ministro acha que a competência é dele. Quem decide? O STF. E aí o plenário ou o colegiado poderiam tomar uma decisão de quem, afinal, é o competente para decidir esse caso. Claro que, juridicamente, é o André Mendonça, mas politicamente tem sido o Gilmar. E eu não sei se nós temos mais dentro do STF uma corte que decide as coisas juridicamente ou se decide apenas politicamente. Quer dizer, o que você está explicando aí foi uma manobra política para blindar o ministro Dias Toffoli. Manobra. Dentro desse contexto, eu não sei nem se o Gilmar é que não vai arrancar a relatoria do Mendonça e trazer para ele. Bom, deixa eu jogar para a Ana. Agora, deixa eu trazer também um trecho dessa decisão, Ana, do ministro Gilmar Mendes, de poucas horas atrás, quando ele justifica, então, essa suspensão, essa anulação da quebra do sigilo bancário da empresa Marit. Temos na tela para a nossa audiência acompanhar junto. Vamos lá. Na espécie, uma simples e rápida leitura da justificativa apresentada junto ao requerimento de quebra de sigilos permite vislumbrar elementos vazios, destituídos de fundamentação concreta e sem amparo em base documental idônea. Não se vislumbra em suas razões a exposição de qualquer fundamentação concreta ou o apontamento de suporte probatório mínimo que autorize a deflagração de tamanha ingerência na esfera privada dos investigados. O ato impugnado limita-se a conjecturas e fundamentação genéricas e ilações abstratas, diz aí um trecho da decisão do ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes, perdão, Ana. E a gente lembra que esse pedido de quebra de sigilo da Marit ocorre na CPI do crime organizado. E o que disse o relator, o senador Alessandro Vieira, que ele enxerga na atuação do Master uma conduta típica de crime organizado. Então, já que a CPI investiga, está se propondo ali a investigar o crime organizado, por isso que ele atraiu ali a competência também para investigar o caso do Master, que tem a infiltração também de altas autoridades das 3 esferas envolvidas nesse escândalo. Então, Paula, acho que a palavra para tudo isso é a palavra política, né? Uma corte constitucional que se tornou uma corte política faz tempo, né? A própria nota, depois daquela reunião secreta, que não podia celulares, mas que, né, áudios teriam sido vazados da reunião entre os 10 ministros para manter ou não Dias Toffoli na relatoria. Foi uma nota, logo depois, uma nota política também. E aí, Paula, em relação a essa coisa de escolher, eu quero esse ministro, eu quero aquele, ou então das próprias decisões monocráticas, né, da corte,
Eu me lembrei aqui de um estudo de fevereiro desse ano, e o estudo mostra que 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal de 2010 a 2025, 85% foram decisões monocráticas, ou seja, uma caneta, um juiz acabou decidindo. Só em 2025, no ano passado, 80,5% das decisões foram monocráticas. 80% das decisões do ano todo de 2025 no Supremo, uma caneta decidiu, uma. Claro que, né, de acordo com o próprio regimento interno do STF, eu estava pesquisando aqui, o regimento interno prevê que nos processos em que houver deliberação sobre o mérito, essas decisões monocráticas devem ser submetidas imediatamente ao crivo do colegiado. E segundo esse estudo de fevereiro, isso não aconteceu. Ou seja, mais de 1.440.000 decisões foram individuais, ou seja, mais de 90.000 decisões por ano, elas são monocráticas. Aí você pergunta, nós temos um plenário, nós temos um colegiado, uma corte que, né, nós pagamos caro ali por esse colegiado, e, no entanto, 80% das decisões de 2025 foram proferidas por um ministro apenas. Se isso não for uma corte política, não sei mais o que é. Quero ouvir o Alexandre Piotto a respeito, mas só para não perder aqui que a nossa audiência está participando muito em relação a esse tema, Marcília, só para a gente não escapar aqui, a CPMI pode de alguma forma recorrer em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Pode recorrer, né? Não pode ignorar. Teve o pessoal no chat perguntando, pode ignorar essa decisão? Bom, em tese, uma decisão ilegal, você pode ignorar, seria uma desobediência civil e etc. Enfim, tem essa linha, mas o problema aqui é que se a CPMI ignorar a decisão de Gilmar, a pergunta é se quem vai fornecer os dados da Meredith a ela vai ignorar, ou seja, se nós vamos ter a Receita ignorando, se a gente tem o COAF ignorando, se os órgãos da República vão ignorar junto da CPMI. A CPMI depende desses outros órgãos para obter os dados da Meredith, esse é o problema. Agora, recorrer pode e deve, né? Os dois movimentos que nós podemos ter pela frente é o Mendonça chamar e criar algum tipo de conflito no sentido jurídico com o Gilmar pela relatoria desse caso. Isso pode acontecer ou pode até ser suscitado pela própria CPMI. Ou a CPMI pedir que essa decisão seja recorrida ao colegiado. O problema é que essa decisão de levar ao colegiado pode demorar um ano. E se demorar um ano, essas investigações acabaram já perdendo a sua efetividade.